Olá, esse é o primeiro highlight do grupo de estudos de meio de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia, que tem como mentor o Dr. Tufik Bawab. Eu faço parte desse grupo, sou o Fernando Porala, juntamente com a doutora Bruna Dutra, que é a nossa convidada de hoje. Obrigada, Porala, pelo convite, agradeço a Sociedade também pelo convite, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco sobre meios de contraste. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre reações adversas aos meios de contraste. Bruna, conta pra gente, quais são os tipos de reações a meios de contraste? Bom, basicamente existem dois tipos de reações aos meios de contraste. São as reações fisiológicas e as reações de hipersensibilidade. As reações fisiológicas são aquelas em que ocorrem eventos fisiológicos relacionados à própria propriedade do contraste. Então, sejam elas a estrutura química do contraste, a sua osmolaridade ou qualquer outro composto contido no meio de contraste. Então, são reações, na verdade, é uma cascata de reação fisiológica que é desencadeada após entrar em contato com o meio de contraste. São basicamente as reações de sintomas de náuseas, vômitos, cefaleia, quando o paciente se queixa de calor, principalmente no local onde está havendo a injeção do meio do contraste, ou até reação vasovagal. Então, como são reações que são dependentes da propriedade do contraste, elas são reações dose dependentes e a gente consegue prever as reações, elas são previsíveis. Já as reações de hipersensibilidade são aquelas em que os pacientes apresentam sintomas semelhantes às reações alérgicas. A gente não pode falar, por definição, que a reação ao contraste é uma reação alérgica propriamente dita, porque não há caracterização do complexo antígeno e anticorpo. A gente não definiu ainda, não se caracterizou o anticorpo relacionado ao meio de contraste, acredita-se que não seja o principal mecanismo, então a gente não pode falar que é uma reação alérgica. O mecanismo mais explicado na literatura das reações de hipersensibilidade é a reação do meio de contraste à membrana do mastócito e basófilo, que fazem com que haja liberação de histamina, e isso desencadeia a cascata de reações aí alérgicas, né? Isso explica, em parte, por que um paciente, quando vem fazer o exame contrastado, apresenta a reação logo na primeira exposição. Então, ele não necessita de uma exposição prévia, como qualquer reação alérgica que a gente tem de hipersensibilidade, que vai produzir um anticorpo para que na próxima reação, no próximo contato, haja uma reação alérgica, né? O meio de contraste não necessita disso. No primeiro contato, você já pode ter a reação alérgica. Então, na verdade, o que é bom só a gente ressaltar aqui é que raros artigos, né, eles comentam que em até 4% das reações de hipersensibilidade, elas podem ser explicadas pela presença de IgE, que é a reação IgE mediada, que seria propriamente dita reação alérgica mesmo, né? Mas assim, ainda necessitam de mais estudos para verificar se esse realmente é um mecanismo presente nas reações. Acredita-se que não, que sejam a raridade das reações de hipersensibilidade e que aquelas que justificariam nos casos de reação anafilática grave ao contraste. Aí sim entraria o mecanismo de IgE. Perfeito. E na prática clínica, com que frequência nós observamos as reações adversas a meios de contraste, iodados ou à base de gadolínio? Certo. Na verdade, depende do tipo de contraste que está sendo utilizado. Por exemplo, nos meios de contraste iodado de alta osmolaridade, as reações adversas podem ocorrer com uma frequência de 5 até 12%. Já os meios de contraste de baixa osmolaridade, que vêm sendo empregados recentemente, principalmente na última década, a frequência de reações adversas é ainda menor, menos de 1% dos casos, né? Agora, se a gente falar com meios de contraste à base de gadolínio, essa frequência cai, é menos do que 0,3%. E só para lembrar, a maioria das reações adversas, quando ocorre, elas são geralmente leves e autolimitadas, não necessitam de tratamento. As reações graves são extremamente raras, são reportadas em até 0,04% com o uso dos meios de contraste iodados de baixa osmolaridade,
e as reações raras referentes ao uso do gadolínio está com uma frequência em torno de 0,01%, então é bem raro. Perfeito. E o que deve ser considerado como fator de risco para reações agudas? Certo. O principal fator de risco que a gente sempre tem que perguntar para o paciente é se ele já teve uma reação alérgica ao meio de contraste. A presença de reação alérgica prévia de hipersensibilidade ao meio de contraste aumenta em 5 a 6 vezes a chance dele ter uma outra reação. E uma coisa que os guidelines falam, sempre perguntar qual foi o tipo de contraste, porque uma maneira de diminuir essa chance dele ter a reação seria você trocar a marca ou trocar o composto ou o tipo de meio de contraste para que ele não faça exatamente o mesmo que ele fez na outra reação. Isso pode diminuir a chance dele apresentar uma reação adversa. Agora, outros questionamentos que a gente tem que fazer para os pacientes, né, sempre perguntar na entrevista, é se ele tem qualquer outro tipo de reação adversa, né, seja ela por drogas, medicamentos, atopia, dermatite ou alimentos, qualquer tipo de reação aumenta o risco para ele ter uma reação ao meio de contraste. E aí é importante a gente lembrar do conceito aí de alergia aos frutos do mar, que muitas vezes até aparece no questionário do paciente de autorização do contraste se ele é alérgico a frutos do mar, pois antigamente era muito associado e até contraindicado, se o paciente tem alergia a frutos do mar, ele é contraindicado para a realização do contraste iodado. Mas o que vem pesquisando ultimamente é que não existe relação nenhuma entre alergia a frutos do mar e o meio de contraste iodado. Acreditava-se que como tanto frutos do mar como iodado apresentam iodo na sua composição, isso poderia dar uma reação cruzada e o paciente ter uma reação aí adversa. Mas o alérgeno mais comum associado à reação adversa do frutos do mar é a tropomiosina e não o iodo. Então, isso quebra um pouco o raciocínio da interação entre as duas reações. Além disso, a fisiopatogenia relacionada à alergia aos frutos do mar é baseada no IgE, né? Ela é IgE mediada, e a gente acabou de discutir aqui que a fisiopatogenia do meio de contraste é mediado ali pela interação com o mastócito e basófilo, então são mecanismos completamente diferentes. Então, essa questionamento de quem tem alergia aos frutos do mar não pode fazer o uso do contraste iodado, cai por terra, não tem contraindicação nenhuma, pode fazer tranquilamente. O que deve ressaltar é que esses pacientes, eles apresentam um risco aumentado, como qualquer outro paciente com alergia a qualquer alimento. Não porque é frutos do mar, mas porque é um tipo de alimento. Bom, um outro fator de risco também são os pacientes asmáticos, né, principalmente os instáveis, que tiveram uma crise por volta de uma semana. É interessante não realizar o estudo contrastado nesses pacientes. Para aqueles que tenham uma asma estável, controlada, aí sim os guidelines orientam a realizar o uso do contraste, caso haja indicação. Perfeito. Para finalizar, é bom a gente contar para os colegas que os meios de contraste, tanto os iodados, que já estão no mercado há mais de 4, 5 décadas, os que utilizamos hoje, os triiodados, inicialmente os iônicos, depois, a partir dos anos 80, os não iônicos, que vêm então com uma osmolaridade mais baixa, e os meios de contraste à base de gadolínio, que também entram no mercado no final dos anos 80. São produtos já bem estabelecidos, que já estão no mercado há bastante tempo, mesmo os mais jovens desses já têm pelo menos 15 anos de idade, talvez mais, presentes tanto nos mercados mundiais como no mercado brasileiro. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que esses meios de contraste são relativamente seguros, certo? Certo, a gente pode falar que os meios de contraste são relativamente seguros. O que a gente tem que lembrar é que, assim como qualquer outra medicação, o meio de contraste não é isento de riscos, né? O paciente ele pode apresentar reação adversa, a gente viu que a frequência é relativamente baixa,
e principalmente para determinados tipos de contraste, como eu falei, os meios de contraste iodado de baixa osmolaridade e os meios de contraste à base de gadolínio. O que eu comentei também é que quando ocorrem, além de ser pouco frequente, elas são geralmente leves e autolimitadas. Então, acho que dá para falar que eles são relativamente seguros. O que é importante a gente ressaltar aqui é que sempre perguntar para o paciente ativamente se ele tem fator de risco, né, se ele apresentou já alguma reação alérgica ao contraste, se ele tem algum outro tipo de alergia ou asma instável, isso é importante. E principalmente se ele tiver fator de risco, preferir o uso de meios de contraste que estão reportados na literatura com uma menor incidência. Perfeito. E que os nossos colegas conheçam os guidelines disponíveis, estejam com suas equipes bem treinadas, e isso vai com certeza fazer com que a utilização de meios de contraste não seja considerada como um fator de risco pela equipe médica que está trabalhando com o paciente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, não deixem de enviar perguntas para a doutora Bruna Dutra e sugerir temas para os nossos próximos highlights do grupo de estudos de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia. E inscreva-se, por favor, no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Obrigada.